Graça e paz, amados irmãos, amadas irmãs, meu dileto amigo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam transbordantes em vossas vidas. Estamos iniciando mais A Palavra da Verdade. Eu sou o pastor João Andrade e estamos sempre trazendo a palavra da verdade, a palavra de Deus, para o conforto dos vossos corações e arrependimento para as vossas almas. Você que ainda não aceitou a Jesus, preste bem atenção às mensagens, que são mensagens para o seu coração. Nós vamos ler agora em Sofonias, no capítulo 1, versículos 14 a 18. Presta bem atenção nesta palavra de Deus. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os montes, sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Eu quero, no fim desse texto, chamar a sua atenção para o que diz o fim do texto. Fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. A Bíblia, quando fala moradores da terra, está se referindo a todo aquele que não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Moradores da terra são aqueles que vivem buscando os prazeres do mundo. São aqueles que gozam a vida a seu bel prazer. Portanto, seja um filho de Deus e um daqueles, como nós, que iremos morar um dia nas mansões celestiais. O texto que nós lemos de Sofonias, capítulo 1, versículos 14 a 18, e a nossa mensagem está inserida nesse texto. E tem um título: O Dia do Senhor está vindo. O Dia do Senhor é um conceito bíblico importante que nós devemos levar muito a sério, pois ele nos diz para onde estão indo as coisas e como vão terminar. No dia do Senhor, Deus enviará tribulações sobre a face da terra, julgará as nações, salvará seu povo, Israel, e então estabelecerá seu reino de retidão. Deus adverte o mundo de que o julgamento está a caminho e é imprudente não estar preparado. Prepare-se, busque ao Senhor, procure andar nos caminhos do Senhor. Aceite Cristo como seu único e suficiente Salvador. A grande pergunta é: porventura, lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Está em Sofonias, no capítulo 2, o versículo 3. Dia de clamor amargo, indignação e angústia, alvoroço, desolação, trevas e tribulação. Em Mateus, no capítulo 24,
o versículo 21, a palavra de Deus diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Entendeu bem o que vai acontecer nestes dias? Esses acontecimentos conduzem à grande tribulação, a última metade da 7ª semana de Daniel. Está escrito em Daniel, no capítulo 12, quando Deus lançará seu julgamento sobre a terra. Durante a primeira metade, ou seja, 3 anos e meio da tribulação, os julgamentos serão naturais, como guerras, fomes, terremotos e etc. Na última metade, porém, serão sobrenaturais e devastadores. Será terrível. Durante este período, Deus cuidará de seus escolhidos, conforme está em Mateus, no capítulo 24 e o versículo 22, que diz assim a palavra de Deus: não tivesses aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Você entendeu esse texto da palavra de Deus? Esse texto é uma referência aos judeus e gentios, ou seja, para todo o povo em cima da face da terra, que creram e se converteram. Esses escolhidos não são os membros da igreja, uma vez que esta terá sido arrebatada pelo menos 3 anos e meio antes, e já desfrutam da cidade celestial. Portanto, hoje, agora, é tempo de aceitar a Cristo. Cristo está às portas, Ele está voltando. É necessário você abrir o seu coração para Jesus. Nós estamos pregando a palavra. Noé passou 120 anos pregando: arrependei-vos, arrependei-vos, que o Senhor vai destruir a terra. O Senhor vai mandar muita água. E Noé construindo a arca e sendo zombado. Por fim, a arca pronta, Noé entrou com os animais e sua família, e Deus arriou a chuva. Morreram todos, exceto a família de Noé. E hoje nós estamos pregando: arrependei-vos, arrependei-vos, que o Senhor está voltando. Cristo disse que iria voltar para levar a sua igreja. É tempo de você se arrepender. Arrependa-se, é tempo, a hora é agora. O que vai acontecer para quem aqui ficar? Será dia de escuridão, extermínio, medo. Em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda com sangue. Este texto de Apocalipse, capítulo 6, versículo 12, ele cita que os mártires clamam e eles dizem: vinga-nos, mas os incrédulos da terra suplicarão: esconde-nos. A abertura do texto, do 6º selo, produz cataclismos e catástrofes, terremotos. Inclusive, tudo isto será mundial. Apocalipse 16, 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. É bem provável que a grande cidade refere-se a Jerusalém, conforme está em Apocalipse, capítulo 11, versículo 8. O profeta Zacarias prenunciou um terremoto que mudaria a topografia de Jerusalém. Está escrito na palavra de Deus, no texto que eu acabei de citar, em
para que todos possam conferir. Será dia de destruição total. Em 2 Pedro 3,10, a palavra de Deus diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Esse texto ele se refere a um grande estrondo. Significa um som sibilante, que assobia forte e estalante. Se desfarão significa desintegrar-se, dissolver-se. Dá a ideia de algo sendo decomposto em seus elementos estes que são fundamentais. Exatamente o que acontece na liberação da energia atômica. Disse Jesus: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Está em Mateus 24, 35. Em Sofonias, no capítulo 1, versículo 17, diz assim: trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Não é? Portanto, que cena terrível de destruição e de carnificina. Tudo porque a nação se recusou a submeter-se à palavra do Senhor. Tudo porque o homem recusou-se a aceitar a Cristo como seu Salvador. O fogo do zelo de Deus, ou seja, a palavra hebraica traduzida por zelo significa quente, inflamado. O zelo de Deus não é como os ciúmes humanos, pois que motivo Deus teria, então, para ficar com ciúmes, uma vez que tudo lhe pertence, tudo é seu. Ele é zeloso com sua glória, e sua ira é suscitada quando o seu povo adora outros deuses. Deus é zeloso com o seu povo e deseja todo o seu amor e devoção. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meu prezado amigo, dia de indignação, eu citei há pouco. Escapem da ira de Deus, a grande tribulação. Esta ira de Deus que a Bíblia fala é a grande tribulação. Essa grande tribulação são dias que nunca aconteceu na terra e não acontecerá jamais, só neste período. Será tempo de um sofrimento terrível, terrível, nunca houve, e dessa vez vai ser muito grande. Está em Apocalipse, capítulo 14, versículos de 9 a 12, a terceira voz diz: seguiu-se a esse outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Sofrimento muito grande. E não é passageiro, é eterno. Por que isto? Porque vai passar por isto quem não aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. E até aqui muitos que já partiram, que não aceitaram. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos que confiam no Senhor. A perseverança dos que são santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É a terceira mensagem que é dirigida especialmente aos que ainda estão se decidindo se vão seguir a besta. É uma
uma advertência de que o caminho mais fácil é, na verdade, o mais difícil, e de que seguir o mundo significa afastar-se de Deus. O texto grego diz: se algum homem continua a adorar a besta, e indica que ainda há oportunidade de arrependimento e salvação. Beber do cálice é uma imagem usada ocasionalmente para o julgamento. Os julgamentos finais de Deus sobre a humanidade serão taças de ira derramadas do céu. Está em Apocalipse, no capítulo 16. Deus não acrescentará misericórdias a esses julgamentos. Não diluirá sua indignação antes de derramá-la sobre o mundo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meu prezado amigo, você que não tem Jesus, abra o seu coração e deixe a luz do céu entrar. Essa palavra é a palavra da verdade, é o que está escrito que eu estou aqui falando. Também devemos lembrar que Deus advertiu os pecadores repetidamente. O primeiro anjo do Apocalipse convidou os pecadores a se voltarem para Deus, enquanto o outro anjo, o segundo, advertiu que todo o sistema da Babilônia teria destruído. Quem persiste em seus pecados, mesmo depois que Deus envia julgamentos e advertências, só tem a si mesmo para se culpar. Porque o aviso agora está sendo dado. Arrependa-se, arrependa-se. Procure seguir a Cristo. Não vá no mundo, vá com Cristo. Vou concluir. Deus está falando ao mundo em sua graça, mas os homens recusam-se a ouvir. Por isso, um dia, ele terá de falar de sua ira e falar também em sua ira. O cálice amargo será bebido, a colheita do pecado será ceifada e a videira da terra será cortada e lançada no lagar. Portanto, hoje, agora, é hora de arrepender-se, aceitar a Jesus e seguir a Cristo. Cristo em breve voltará. Prepara-te. Que Deus, pois, nos abençoe.